Ó, Pontualmente. Britanicamente, 8h33. Bora. Vamos começando. Vamos entrando. Ó, aproveita que o assunto é sério. Já encaminha o aviãozinho aí pras amigas, pro grupo das amigas, porque a gente vai falar de coisa importantíssima aqui hoje, né, Amanda? Super importante, né? A gente vai falar sobre um tema que todo mundo gosta, que tem várias dúvidas, mas a gente vai falar de uma forma diferente, que eu acho que nunca foi falado aqui, hein? E vamos sair um pouco do foco do emagrecimento, né? Sim, porque emagrecimento, você quer emagrecer? Quero, mas eu sempre quero. Não, mas você quer transar também? Porra! Então vamos juntar os dois hoje? Então tá bom. Hoje vamos juntar os dois. Gente, então, vamos pedir um favor pra vocês. Vão clicando aí no coraçãozinho pro Instagram também entender que a nossa live é relevante para entregar pro maior número de pessoas, porque o assunto também é sério, né? E vocês vão estar gostando. E também, quando a gente estiver conversando com a nossa convidada hoje, já coloca aí no emoji de vocês o furacãozinho, sabe furacão? Porque é uma loucura, né, gente? Vamos! Então vocês vão clicando no furacão, se o assunto estiver fazendo sentido para vocês, hein? Então, ó, quem já entrou na live, deixa eu ver aqui, quem já entrou, olha. Já temos algumas pessoas. Reveson, é isso? Vivi Bubu. A Renata lê, tá? Porque eu não enxergo. Mesmo de óculos. Letiane, Fabiana Almeida, o Rafael, a Inglis, o Isaías Silva, a Cis, Jaque, a Rebeca, Ressante, prima, tô aí em sexta-feira, hein? Aê, isso aí. É verdade, SMA. Você perde duas, mais a Renata agora, que é meia calabresa. Eu já virei SMA do Paraguai. Isso. Gente, mas antes da gente chamar a nossa convidada especial hoje, a gente queria... fala pra gente, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem a gente? Dá pra ouvir, dá pra entender? Ó, minha irmã entrou também. Bem-vinda, Xanda. Ô, gata, hoje o assunto é legal, você vai gostar. Você que tá treinando aí, ó. Agora, nutrição, sexo, tudo a ver, né? Estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Dá um joinha ou manda o furacãozinho já pra deixar aí nos seus últimos emojis. Isso. E dá o coração. Isso então, aí. Bom, pra quem ainda não... Vou comer muito. E muito bem. Literalmente, né? Isso aí. Bom, começando, quem tá chegando agora e ainda não conhece a gente, eu sou a Renata. Eu sou a Amanda e nós somos a Art Sex Shop. Isso aí. Então sejam bem-vindos, né? Hoje o tema vai ser um tema muito importante, um tema que a gente quer trazer com muita seriedade, né? E ao mesmo tempo muito divertido para vocês entenderem como a nossa rotina, né? Como a nossa vida é muito importante, né? E como a gente tem que pensar e entender alguns pontos que às vezes passa batido, né? E eu acho que é muito aquilo também, né? Não adianta você querer um sexo de qualidade se você não se alimenta bem. Não adianta você ter um resultado de treino de qualidade se você não se alimenta bem. Não adianta você ter uma disposição de qualidade se você não se alimenta bem. Então, a base é a alimentação. E como a gente faz uma alimentação aqui de vez em quando, né? Então a gente tem muita coisa pra falar com a doutora Grace. Vamos chamar ela? Tá preparada? Eu tô. Vocês estão preparados? Manda aí. Vamos interagir, hein, galera? Vamos perguntar. Ela já entrou, ela já tá aí online. Eu acho que ela tá lá em cima. Vamos lá. Cadê? Peraí. Estamos te chamando, hein, Grace? Já dá um... Esperar ela entrar. Enquanto isso, pessoal, ó, vai mandando as perguntas, né? A gente vai lendo aqui para vocês. Aproveitem que hoje é uma consulta aberta, né? Vamos entender assim, é uma consulta aberta. Aproveita que a Nutri tá aí, ó, linda, gata! Aê! E tem toda a expertise para poder responder as perguntas e trazer mais informação para nossa vida, né? Bem-vinda, Grace! Saiu Boa noite! Boa noite! Obrigada! Tava ouvindo vocês falando, já com vontade de falar também. Já tava aqui assim. Você tá com tempo hoje? Tô. Porque é uma consulta, gata, em dupla aqui, ó. Que vai demorar. Eu sempre falo, até meia-noite é hoje. Não, mas só que a galera que tá aí online que também vai fazer pergunta e vai ter pergunta, porque hoje
todo mundo treina, todo mundo está preocupado com o bem-estar, porque hoje se fala muito de bem-estar, né? E o bem-estar é em geral, não é só. Não adianta você ser magro e não ter saúde também, enfim. O Nada bem-estar envolve muitas anda outras coisas. sozinho, né? Nada anda sozinho. Exato. Tudo Exatamente. faz parte do Mas, ó, processo. antes da gente começar, antes de você começar a falar, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem é você maravilhosa. Eu já vou deixar bem claro aqui, já vou avisar pra todo mundo que a Grace foi a minha primeira nutricionista. A minha primeira vez foi com você, Grace. Já contei aqui, ó, geral, que a nossa primeira vez foi together. E aí foi amor à primeira vista, né? Então, Que bom. apresenta pra gente, se apresenta pra gente, pra todo mundo que tá aqui na nossa live. Sou a Nutri Grace Luiz, toda a minha experiência, né, toda a minha vivência com a nutrição desde a formação foi dentro de um consultório. Esse era meu rico objetivo com a nutrição, era muito nitidamente cuidar. E eu sempre achei que eu precisava desse estar amparada por esse meio do consultório para conseguir fazer o que eu tinha de desejo, né? E aí a nutrição foi me pegando devagarzinho, eu fui me encontrando dentro dela. Fiz as contas recentemente, né, que a gente tá ali com uns 15 anos, mais ou menos, de consultório. Então, eu tenho muita coisa de experiência que o consultório me trouxe, fora aquelas que eu resolvi estudar, né? Então, assim, me especializei na nutrição clínica e estética. Foi um auge muito grande desse momento da nutrição, então até um pouco disso eu quero, né, depois também falar. Então, assim, foi um momento em que a nutrição começou a criar os seus tentáculos, né? Antes ela tinha pouquíssimas especializações. O auge maior de quem trabalhava dentro do consultório era a nutrição clínica, era esse caminho que a gente tinha. E aí, quando ela veio, a novidade veio na nutrição clínica e estética, e eu andei por esses caminhos, fui me aventurando. Hoje já estudo bastante, ela foi se segmentando, então hoje eu já estudo a nutrição e fertilidade, saúde da tireoide, e tudo isso volta muito para a saúde da mulher, né? Então a gente começa aí chegando pertinho do nosso foco, né? De falar um pouquinho disso e olhar para a mulher de forma diferente. A nutrição está fazendo muito isso. Então a gente saiu daquela coisa um pouco congelada e hoje a gente já tem uma nutrição mais moderninha, né? Então, assim, hoje é mais fácil achar as pessoas que passam por nutricionista, isso já é um assunto um pouco mais comum, né? Não era assim. E ela foi conseguindo também mostrar com o tempo que a gente tinha como entrar em diversos assuntos. Aquilo que parecia até muito superficial, até se tratando do consultório a princípio, era algo muito batidão ali. E começou a infiltrar de forma diferente nos estudos e nesse momento na vida das pessoas. Então é um pouco disso que eu quero tentar trazer hoje, né? Desmistificar um pouquinho aí alguns pensamentos muito congelados que a gente ainda tem dentro dessa nutrição moderninha, né? Com certeza, com certeza. Bom, antes de dar andamento aí no que é, né, a nutrição, vamos falar aqui, ó, uma galera já entrou, olha. Gi, beijo! Cacá, a Lê, ó, a Rebeca, a doutora Grace é top, Valcile, Elane, ó, pessoal, vai dando coraçãozinho, porque o assunto é muito importante, é muito bom. Ó, Flavinha, Luciana. Já pega uma água aí também, que você tá fazendo consulta. E vai... Ai de tu que não toma água com consulta com a nutricionista pra ver. Da Dilva, a Manuela, a Sandra, a Wanda, é isso aí, a Mari. Então, pessoal, vamos dando coraçãozinho. E quando o assunto, se fizer sentido para vocês, o assunto que a gente está falando, manda um furacãozinho aí para a gente entender que vocês estão entendendo, né? E não cortar o raciocínio da doutora, né? Então, vamos lá. E prepare as perguntas que, ó, vamos aproveitar aí, sugar todo o conhecimento que a Grace tem para oferecer para a gente. Então, vamos lá, né? E a nutrição? Vamos começar falar um pouco da base da nutrição, né? Os seus conceitos,
o que você o que é, né, para você? Eu queria trazer, a princípio, tentar tirar esse congelado, que eu acho que ainda, essa parte um pouco encoberta, que eu ainda acredito que existam pessoas que ainda pensem assim, porque eu recebo, às vezes dentro do consultório ainda, esse tipo de colocação que me mostra que a gente ainda tem bastante para abrir de mentes, né? E o princípio da minha ideia é tentar trazer que conhecer o próprio corpo, né? Eu acho que até vocês falam bastante disso. Conhecer o próprio corpo é a alma do negócio, né? Na nutrição a gente está muito próximo desse conceito também. E nós, quando se autoavaliamos, se auto-observamos, a gente tem pontos cegos. Sempre tem, né? Até porque a gente tem por natureza neutralizar, a gente tem por natureza normalizar algumas questões quando a gente está olhando para si. E esses pontos cegos não deixam a gente enxergar além das portas. A gente tem alguns conceitos enrijecidos, a gente tem muita coisa que caminha nos actos da mesmice, rituais que às vezes passam a ser trilhados e feitos por uma vida, por anos. Então, olhando mais ou menos por esse perfil, eu queria tentar trazer agora uma possibilidade de entenderem o que o nutricionista faz neste olhar externo, né? Então, assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso de ajuda, eu sei o que eu tenho que fazer, só preciso de alguém puxando minha orelha. Eu tenho uma dieta lá que eu peguei da minha vizinha, eu peguei no Google uma... Essa é a melhor. Caminhos motivacionais, não sou contra, nunca vou jogar contra essa posição, né? Eu acho que são caminhos de você começar a acordar. Você está pensando em alimentação, você está trazendo isso para a sua rotina. Já é um começo. Mas é legal a gente entender que dentro de todo esse conceito de alimentação saudável, não saudável, existe um encaixe, né? E esse encaixe, ele é perfeito quando a gente consegue olhar pela minha autoavaliação, por essa avaliação externa do nutricionista e esse encaixe de estratégia. Então, acho que o que falta hoje é as pessoas entenderem que existe esse encaixe para você. Às vezes, fazendo sozinho, você não encontra e parece que sou incapaz disso, né? Nutrição não é para mim. Nunca vou conseguir deixar o doce. Nunca vou deixar o café. Mas quem disse que tem que deixar, né, também? Vamos pensar numa estratégia que faça sentido para o seu momento agora. E assim nasce, né, um conceito, né, de valorização com a nutrição, com a comida, com a relação do alimento e você. Vamos começar pelo começo. Né? Eu acho Porque que é mais assim, né? Você já sabe que eu vou brincar, né? Porque a gente vai na nutricionista e ela manda a gente comer de lanche da tarde 2 castanhas, cara. Isso. Quem fica indignado, que nem eu, comenta aqui, gente. Ó, a Fabi entrou. Um beijo. A Japa entrou, cara. A Japa Manda coraçãozinho, dá coraçãozinho aí pro Instagram a relevar a nossa live aqui. Selma. O assunto é sério. Isso aí, Josi. Vamos entrando, galera. Vamos mandando, né? Como a Rê falou, a live aí para todo mundo, dá coraçãozinho e segue o jogo. Porque assim, Grace, falando, né, a gente brinca aqui, mas é a verdade. Muita gente se priva ou não... Ó, deixa eu comer chocolatinho, gente, a Rebeca falou. Ela também me deixava. A Renata falou, essa do doce sou eu. Aí, tá vendo? Castanha também, Mas assim, muita gente tem um preconceito, né? De que assim, eu não vou poder comer mais nada, eu não posso beber, eu não posso fazer mais nada, porque minha vida acabou se eu passar na nutricionista. Mas é muito isso, por exemplo, se pegar nós duas, você tem um estilo diferente, assim, nós temos um estilo de vida parecido, mas temos corpos diferentes, gostos diferentes. A sua dieta não necessariamente pode dar super certo para você, mas não vai dar certo para mim. Sim. Eu tenho uma estrutura corporal diferente da sua. Meu e metabolismo pode ser... É legal pegar esse link, porque assim, além disso que você está falando, a estratégia para cada pessoa
também depende do exato momento. Ou seja, mês que vem eu espero que ela não seja essa mesma pessoa, que a gente já tenha atingido transformações. Então, mês que vem, algumas estratégias já podem ser diferentes. Então, eu até trago muito para o paciente do tipo assim, olha, não se apega com o que saiu, com o que entrou, nem se apega. Porque mês que vem será um novo mês. A gente já vai ter andado nesse tabuleiro nutricional. Então, a gente vai reavaliar de novo as condições daquele momento. Então, tudo é muito presente. Por isso da palavra tratamento nutricional, né? Senão, também a gente conseguiria fazer tudo em um único encontro. Sim. A gente conseguiria passar tudo num único planejamento. E não. Ele precisa ser lapidado com toda a certeza e o tempo todo. Inclusive, se a gente tem mudanças muito importantes nessa vida, nessa rotina, diferente de modalidade de exercícios, mudei o dia, mudei o horário, adaptações estratégicas para a gente somar o máximo, extrair o máximo de resultado daquela situação atual. Então, a gente precisa ir entendendo essa mobilidade da nutrição, né? Eu entendo também que assim, a maioria das pessoas vão atrás de um nutricionista com o objetivo de emagrecer, né? Mas foi o que eu falei no nosso Story à tarde. O emagrecer é uma consequência. Qual que é a relação da comida com o nosso corpo? Os benefícios que essa alimentação... Eu não tô falando aqui que você tem que ser 100% saudável, porque né, a gente bebe, a gente come uma pizza de final de semana, toma uma caixa de cerveja num dia só. E aí, o que acontece? Tem que haver o equilíbrio. Mas assim, você manter 90% da sua alimentação mais saudável, qual é o impacto que dá para o corpo, no modo geral, e também na mulher? Porque às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente come o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que é prático, e a gente não tem uma ideia do pós disso, né? Na conta que vai chegar. Né? A conta chega. Entendeu? Né? Ó, mas antes de você responder aqui, ó, entrou mais uma galera aqui, hein? A Rita, a Lê, Sandrinha. A Farra Boa, Beijo, Sandrinha. Sandrinha. A Cis falou que ela não pode dizer. Eu não posso dizer do Exato, pé. Marcelo, um beijo, amor. Meu amor também. Beijo, te amo. A luta terapeuta é isso, gente. Vai dando coraçãozinho que agora a gente vai falar sobre a relação da comida no nosso corpo. Quais são os principais benefícios, inclusive para a mulher? Qual é o principal benefício para a mulher? A conta está chegando na minha barriga. Chegou na minha, por isso que eu fui na Grace. Essa expressão relação com a comida é top. Então, assim, você usou muito bem, assim, uma expressão forte, né? Porque a gente desenvolve a nossa relação com a comida desde muito cedo. E às vezes o que a gente tem já... Né? Desculpa até te completar, Grace, mas, por exemplo, a relação com a comida... Ei, Dani! Amiga, manda coração e dá furacãozinho pra falar que você tá entendendo. Olha lá, 12 anos cuidando de mim. Isso aí, galera. A relação com a comida, se você for ver, desde quando a gente nasceu, né? Hoje que nós temos as crianças, com 6 a gente já se preocupa se tá mamando. Nasceu, tem que mamar, tem que comer, tem alimentação. Com 6 meses começa a introdução alimentar. Então, assim, é uma relação. Você tem que comer, você tem que comer. Eu não sei se isso tem a ver com o futuro, depois que a gente carrega que tem que comer. Mas explica pra gente essa relação e esse impacto que tem, né? Porque tem um impacto psicológico também, acredito. Muito. A relação com a comida é desenvolvida com todas as nossas experiências, com as orientações que recebemos, com os traumas que recebemos, com os acertos, com os erros. Então, assim, tem muita coisa que vai sendo construída até quando mesmo a gente não está pensando muito nisso, né? É aquela história de que estamos somando todas as páginas, né? E a gente está gravando tudo isso. Então, o peso que a gente teve na infância, o peso corporal que a gente teve na infância, como foi tudo isso, a minha relação com o meu corpo durante a adolescência, onde a gente concentra a maior parte do desenvolvimento, das mudanças corporais, né? Então, tudo isso está me construindo e depois a gente tem a vida adulta. O que eu queria trazer, até pensando em mulheres e já até falando dessa cronologia toda, é de que a gente já sabe que teremos alguns determinados momentos na nossa vida. Então, mulher tem uma programação e precisa ter uma programação diferente dos homens, né?
A constância do homem é muito diferente da constância da mulher. Então, a princípio, na adolescência, ambos os sexos passam por uma turbulência Hormonal. de mudanças hormonais, corporais, etc. Mas a mulher ainda tem dois grandes momentos, né? Aquelas que planejam ter filhos, sabem que passarão por gestação, e gestação é um auge do corpo feminino. E a gente sabe que também teremos uma menopausa. Pontos que, se a gente planeja ter filhos e a gente evoluir, né, conforme a somatória das décadas, chegaremos nesses dois pontos principais. Então, assim, passaremos por isso e temos que calcular um pouco isso antes de chegar de frente exatamente com esse momento, né? Que aí, muitas vezes, a gente só tem a possibilidade na nutrição de tratar. Então, eu vou pegar os pontos negativos que apareceram nessas ocasiões e vou tratar esse paciente. Se a gente tivesse tido tempo para um processo legal, anos, meses antes, a gente teria conseguido mudar um pouco mais a reação desse corpo a esses episódios importantes para o nosso corpo. Então, já vem aqui o conceito de que, assim, tudo o que eu planto, eu vou colher. O que eu fiz com 10, com 20, com 30 anos é uma soma de experiências para mim, para minha relação com a comida, para as minhas células, para o meu corpo, para o meu metabolismo. Nada se apaga, tudo se soma, tudo é história. Nenhuma página a gente vai conseguir tirar desse livrão, né? Então a gente Tomou um tapa precisa... na cara, você deu aqui muito educadamente, 2 tapas na cara. reflexões. Mas Era tapa pra na gente cara repetir pode, essa né? profundidade? De vez em quando, tapa na cara pode. Não dá nada não, Grace. Páginas da vida, né? Faz parte. Então, quero um pouco trazer também, né? A Rê colocou, para a gente trazer isso para a prática. Eu queria que a gente pudesse fazer. Ó a Rebeca acabando com a live aí, ó. Olha lá, meu livro é tipo Bíblia. Ainda bem que é sua tipo a amiga. Barça. Lembra? Quem é da época da Barça aí? E eu tenho a Bíblia, né? Entrou gente nova aí, ó. Josi, A Nath, minha Nath, vizinha aqui, linda. bem-vinda. Verônica, isso aí. Ó, Ivanilda. Ó, essa mulher é sabe incrível. muito, nutre de milhões. É por isso que ela tá aqui, dando todas as dicas. Mas vamos dar andamento, então. Como é que a gente consegue manter uma relação saudável com a comida e se preparar, porque é um projeto, né? É um projeto desde quando a gente nasceu com a comida. Porque a gente vai colher tudo que a gente vai colher tudo que plantou durante ao longo desses anos, inclusive com a fertilidade da mulher, que às vezes, né, tô tentando engravidar e não consigo. E a gente nem se toca que pode ser alguma coisa a ver, né? E não tomo leite, eu não como nenhum derivado de leite. Eu queria saber dos veganos também, ó, tá vendo? Bom, mas vamos, senão a live vai ficar bagunçada. Uma coisa por vez. Senão a gente realmente vai chegar meia-noite. O que a gente precisa? Eu queria trazer a reflexão, acho que vale muito, né? Fazer esse movimento, que é o que eu tento fazer com o paciente dentro do consultório, dele entender aonde a gente começa a perceber esse corpo, né? Então, assim, é somente através do peso? Então, putz, estou acima do peso, estou precisando de uma Nutri. Não. Que mais indícios a gente tem? Né? Então, sinais, sintomas, desconfortos do corpo são bandeiradas na nossa cara de que coisas ruins estão acontecendo. De que o corpo está tentando dar conta sozinho, a gente está jogando na conta dele algumas correções das nossas más escolhas, né? Então, por exemplo, dores de cabeça, enxaqueca, alergias, rinite, sinusite, azia, má digestão, gases, queda de cabelo, unha que não cresce. Tipo assim, né? Mas o que isso tem a ver, né? Esse corpo tá mostrando, tá tentando falar com você.
Ele está tentando trazer desconfortos para você reagir. Dores São sinais, né? generalizadas, sensação de cansaço crônico, essa é uma expressão que a gente também traz para a nutrição. Mas a Eu acordo maternidade cansada, também durmo dá isso, cansada. né? A maternidade dá o cansaço crônico também, né? É forever, Efeito né? colateral. Insônia, má qualidade de Maternidade. sono, intestino preso. Vamos um pouquinho mais pensando na mulher, falta de libido, infertilidade, candidíase, candidíase de repetição, infecção de urina de repetição. Ai, nossa, tomei antibiótico já 4 vezes este ano. Aí você... Mas o médico falou que eu não tenho nenhuma pedra no rim. Não sei o que é, mas passou. Isso era um sinal enorme de que o corpo estava em colapso em relação ao seu funcionamento. Que a gente saiu muito da linha essencial ali, né? A gente se perdeu demais. E aí ele não consegue, ele começa a escolher funções. Eu sempre trago o pensamento de que no trabalho, na vida, na rotina, na agenda, a gente tem as atividades principais e aquelas se der. Sempre vaza alguma coisa de hoje para amanhã. Para o corpo também. Vazam coisas que ele não conseguiu, ele não teve a capacidade de realizar. E aí ele passa para amanhã, aquilo já apareceu como forma de um sinal, deu uma dor de cabeça, eu tomei um analgésico, passou mais 3 dias, eu não fiz o que meu corpo ainda esperava que eu fizesse, eu não entendi que isso tinha a ver com o meu estilo alimentar. Eu passo por cima disso, aí essa dor de cabeça começa a virar uma enxaqueca de uma vez no mês, mas tudo bem, eu tomo remédio, 2 dias, estou nova. Tá. Começamos a olhar de forma muito superficial. Somos culturalmente e até olhando um pouco para o mundo médico, que acabou trazendo um pouco disso para a gente, né? Tem muito até dessa brincadeira, né, na internet. Às vezes meus pacientes me mandam. Então, assim, você vai no médico com uma série de sintomas recorrentes, você está reclamando porque você não sabe o que está acontecendo, você está levando sintomas, o médico olha os exames, está tudo dentro da referência, até porque a gente já olha, né? A gente já dá uma batidinha ali. Você não tem nada, fica tranquila, volta no que vem, seu check-up tá em ordem. Aí você volta caindo aos pedaços para casa, porque você não tá entendendo ainda como você soluciona aquilo, tá à base de remédio, analgésico, às vezes até anti-inflamatório, que tem gente que se automedica mesmo. E a gente não tá olhando, a gente não tá olhando de verdade, né? Precisa de uma camada mais profunda. Precisa entender o que está acontecendo, aonde que esses sintomas todos podem estar se conectando. Nosso corpo é sistemicamente interligado. E aí vale também, acho que a gente aproveitar o link e trazer, né? Como uma mulher que está com acne, com dermatite, com queda de cabelo, quer engravidar. Vou começar. Aí ela começa a tentar. Aí ela começa a tentar. Aí passa 1 mês, 2, 3, não deu ainda. E agora, ainda, além de tudo, eu tive que esperar, porque o médico falou, para de tentar nesses meses que a gente teve uma candidíase, vamos ter que tratar antes de você voltar a tentar. Então, segura um pouquinho, já passa mais 3 meses, espera, e volta. E essa história vai tomando proporção. E essa tentante acaba sendo uma tentante de muitos meses. Ela já começa a não conseguir controlar as emoções, ela não consegue segurar a ansiedade. A ansiedade está correlacionada com toda essa possibilidade do corpo devolver para a gente estabilização hormonal, estabilização de sensações. E nossa, Fazendo isso. você comentou da mulher tentante, né? Pois antes, gente, tá fazendo sentido para vocês tudo isso que a gente tá falando? A vida da mulher não tá. Coloca o furacãozinho aí pra gente. Está fazendo sentido para vocês tudo isso que a gente tá falando? Ó, Mulheres Fora do Casulo entrou. A Amanda tá esperando eu ler, porque ela não consegue ler. Desisto. A Dani falou que é difícil saber se é a comida ou a maternidade. A Chile, a Karen, a Leila, a Aline. Ó, Sintomas da menopausa, né? A Cedrinha falou, o meu corpo já está saturado, coitado, ainda mais grávida. Ela tá grávida pela segunda vez. A Leila falou sintomas da menopausa.
O que eu ia até comentar em relação às tentantes imagina. A vida da mulher não é fácil. Não é Olha lá, fácil. não é não, gente, pelo amor de Deus. A gente pode ficar aqui 4 anos falando de mulher. A gente só Grace, imagina a mulher que está tentando, está fazendo tratamento de ovulação, tudo, o tanto que é injetado de hormônio, né, no corpo, para você fazer. Eu tenho algumas amigas que já congelaram os óvulos, mas às vezes com uma alimentação mais regrada você consegue manter o seu corpo mais produtivo? Seria isso mais apto para essa chegada dessa gestação, enfim? Ele está mais pronto, né? A gente consegue também observar por essas dicas positivas de que o corpo está pronto para gestar, de que também ele está ovulando nas 12 possibilidades do ano que nós temos. Né? Conta isso pra então, gente. Como é que é essas 12 possibilidades do ano ali no meizinho? Foi e não deu? Não, vamos pro 12 meses. Não, eu sei que é 12 meses. Todo mundo engravidou 12 fácil aí, pelo jeito, mas, né? assim, vai, não ovulou, não rolou, vai pra próxima. Eu tô fudida. Pode falar. Tô lascada, não tô dormindo, não tô comendo, tô fudida. Não tô transando. Não tô transando. Fez mais um mês, já se foi. Meu cabelo tá não tô caindo. Quero não tô me sentindo bonita, porque tudo envolve, né? Tudo envolve. Nossa, uma espinha gigante. História. Aí a gente chega num tal também que você falou aí, que é o Globo Repórter vai começar, a gente chega num tal de libido. O que é? Como vivem? Né? O que comem? Né? Essas mulheres que todo mundo ouviu falar, né? Ouviu falar o tempo inteiro. Tá com o libido baixo. O libido tá total relacionado com a mulher que não é tentante, que tá mantendo uma vida corrida, de muita tarefa, trabalho, babá, e come o que é mais prático. Até mesmo com a tentante, porque você acaba nem querendo mais tentar. E tanto hormônio que coloca em você, seu libido abaixa, né? Ele acaba baixando. E aí, olha que importante, né? É muito além do emagrecer. É você ter disposição, né? Aumentar a sua autoestima e se olhar bonita. Como é que tem essa relação da comida com o libido? Com a libido? Olha, tudo a ver, né? A princípio, assim, já tentando pegar todos os ganchos que vocês deram, a ovulação acontece uma vez no mês, né? Quando a mulher está ovulando, ela quer muito, o corpo está pedindo, ele está pronto, é o momento, ele ajuda, né? Se você tem uma conexão com o seu corpo, você sabe muito bem identificar este exato momento, né? A gente pode muito bem aproveitar dessa janela de 24 horas do óvulo. Uhul, tô aqui. Né? E são essas 24 horas, a partir do momento que ele sai ali do ovário e começa a passear esperando encontrar alguém, né? E depois de 24 horas, ele já passou da onde ele deveria estar para fazer esse encontro mágico para se tornar um embrião e foi embora. Ou seja, a gente ovula uma vez a cada ciclo. Assim esperamos, se saúde tivermos, lindamente ovulamos uma vez no mês, 12 vezes no ano. Então, essa é a nossa chance more, né? Para as tentantes, essa é a pegada de descobrir esse exato momento. Mas, se a minha saúde não está no auge, pode ser que eu não ovule. Gancho, né? Para a gente falar um pouquinho, né, de nutriente. A ovulação é dependente de cálcio, totalmente dependente de cálcio e de vitamina C. E aí eu espero que o coitado do óvulo lá, né, amadureça e apareça nessa janela, né, fértil, de graça. Por quê que eu tenho que pensar nisso? Então, olha como a gente tem muita ação nas ações do nosso corpo, né? Nada aqui vai acontecer se a gente não conseguir propor. A resposta do corpo é na linha daquilo que eu entrego para ele e ele consegue me devolver. Fiz isso bem feito, top. Não fiz isso, tenho falhas de funções e essa ordem de atividades que a gente tem, que o corpo põe, pode colocar para fora o ovular. Porque, na verdade, eu devo priorizar algumas outras funções. Na falta de cálcio não vai para cá, esse mês a gente não ovula, segue o jogo.
Só que para essa tentante, um mês é 2 anos, né? Então, assim, fica. Aí começa a coisa a degringolar. Deixa eu só contar uma história que me veio muito na cabeça. Um senhorzinho que eu estava atendendo no consultório, eu atendendo ele, e ele era bem senhorzinho mesmo. Vou chutar uns 80 anos agora na minha memória. E a gente conversando, uma hora ele parou assim, filha. Você já tem filhos? Então, ainda não tinha, né? Vai engravidar, menina. Você tá linda. Olha o seu cabelo, a sua pele. Você tá linda. Vai engravidar. É o seu momento. Olha, é tudo o que a gente está falando. A gente vai exteriorizar essa capacidade funcional. E ele fez essa leitura, né? Na sabedoria ali dele, ele tirou isso das experiências. Mesmo. Qual era o auge da mulher? Botox tá em dia, o cabelo tá mais pronto. Então, eu preciso estar magra para entrar, eu preciso estar no peso. Eu preciso pensar no peso, né? Por conta de que eu quero me enquadrar numa possibilidade, num padrão, não sei lá onde a gente vai parar, né? Não, eu preciso trazer para o meu corpo o melhor possível para essa estrutura, porque eu vou conseguir alinhar as minhas funções e vou aumentar muito as possibilidades de resposta do meu corpo. E você comentou que precisa de cálcio, né? Um dos nutrientes. Aí você vai ver a vida hoje, a vida moderna da mulher, ela toma um cafezinho, sai, vai lá, come um pão, assim, tira o leite, tira o queijo, tira o pão, porque tem glúten, então assim, os derivados de cálcio acabam sendo quase que minimizados, né? Acredito. Mas e quem é vegano e não toma leite? Pode tomar leite de castanha, outros, leite vegetal para suprir? Ou tem que... Muito louco, né? Eu já tô aqui na lactose, né? Que aí qualquer coisa que eu tomo. Inclusive, eu comecei a passar com a Grace porque eu descobri que eu era intolerante. Intolerante é foda. Intolerante. Ó, eu não consigo falar. Intolerante à lactose, e foi a Grace que me ensinou, né, a comer os alimentos que eu pudesse comer, né? E eu vivi inchada, igual falaram aqui, eu sinto todos esses sintomas. Eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muito inchaço, tomava bastante leite. Uma vez a Grace, eu lembro que numa consulta, ela falou assim: você come queijo? Oxe, o que o queijo tem a ver com isso, rapaz? E descobri tanta coisa. Ó, a Leila tá falando aqui. Por onde começar para diminuir o estrago? De uma forma geral, acredito, né? Porque tudo vai ser... Se você vai tentante, você vai ter uma vida mais saudável. Se você é tentante, você vai ter uma resposta mais rápida do seu corpo. Se você tá buscando menos queda de cabelo, até disposição na hora do sexo, né? Se você come uma comida muito mais saudável, não estou falando nem da parte da beleza, do chamar atenção, enfim. É do corpo mesmo, do corpo mesmo, da sua performance, vamos dizer assim. Uhul! Eu acho que o que eu mais gostaria de deixar, né, até respondendo a pergunta da Leila, é essa ideia de que começamos tentando olhar para essa nossa máquina e listar essas possibilidades, essas dicas que o corpo pode estar dando de que algo não vai bem. Entendendo que quando a gente cuida, né, da alimentação, entre 70% e 80% está dentro de uma estratégia ideal para o meu momento, a gente já tem resultados maravilhosos. Então, a gente também não está falando de uma vida 100%, né? Então, assim, não é para também carregar isso de que eu só vou conseguir fazer nutrição na minha vida se eu não for mais em festas, se eu não tiver vida social. Não, a gente vai ter de 20% a 30% para fazer a exceção dentro do nosso universo, da nossa vida social, mas eu tenho um direcionamento que cuida de mim. E ele vai tomando conta da maior parte dos nossos dias, a gente vai entendendo, se motivando com essas ferramentas e automaticamente ela muitas vezes aumenta muitos dias para 90%, 100%, eu consigo manter aquilo, eu estou me identificando, eu estou sentindo os benefícios. A sensação, né,
perceber, sentir a melhora é a alma do negócio. Então, a gente começa a entender que o corpo está correspondendo, eu paro de inchar, né? A Amanda trouxe o inchaço como um sintoma daquela época, né? E às vezes a gente quer correlacionar com qualquer outra coisa. Putz, uso salto, Tem tudo uma enfim, fico muito desculpa, né? sentada. A gente começa a querer normalizar e colocar naquele degrau do não tenho o que fazer. Tem. Nós somos, sim. A- A gente não traz, fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? O que eu comi ontem? Tem. Nossa, esse meu café da manhã já é assim há 5 anos. Será que ele tá me fazendo bem mesmo? Tem. Né? Então, assim, essas reflexões precisam vir, né? A gente precisa olhar para o corpo. E se essa autoavaliação não for suficiente ou as peças não se encaixarem, aí é onde a gente vai precisar de um olhar profissional, daquele olharzinho de fora que vai desmontar tudo isso e começar a fazer os encaixes na ordem certa, até para que o paciente consiga executar. Vou até aqui É essa compartilhar linha. uma experiência que eu tive há umas 2 semanas atrás, mas ó, a Farra Boa falou, amiga, sou sua fã, estamos aqui, a família te ouvindo, o El está se identificando, é isso aí. Olha, Gente, tá fazendo também, ó, sentido para vocês a Marcela. live? Dá o coraçãozinho para aumentar a nossa relevância, para mais pessoas verem que nós estamos ao vivo. E se tá fazendo sentido para você também, ó, manda um furacãozinho para a gente entender que o assunto que está sendo falado aqui na hora tá fazendo sentido para você. Então, assim, né? Até compartilhando, há umas 2 semanas atrás, eu iniciei um projeto detox da minha prima de Ribeirão Preto, da Rê Sabatini, que até entrou aí, não sei se ela tá aí ainda. Um beijo. E foi um projeto de 5 dias. 5 dias. Mas eu decidi fazer esse projeto porque eu realmente não estava me sentindo muito bem. E assim, eu estava numa pegada de Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, dezembro, meu aniversário, janeiro, meu aniversário, é carnaval. Então, assim, sabe quando parece que você tá esgotada mesmo? Esgotada mesmo? Aí eu vi que ela fez o projeto, falei, eu vou fazer o projeto Detox. E foi uma alimentação muito à base de temperos, sabe? Assim, de tirar o pão, tirar o glúten, tirar os derivados do queijo, do leite, tirar a carne vermelha e a carne de porco, ter muito legumes antioxidantes, por exemplo, tomate, eu nem sabia que o tomate é um antioxidante, comer muita cúrcuma, curry, eu não tenho água. Diminuir o café para 2 xícaras de café, tomar chás calmante para você conseguir dormir bem também, porque a alimentação está total ligada com o sono também, né? Para fazer o seu corpo poder responder tudo aquilo que você está comendo. E depois de uns 3 dias que eu iniciei o detox, eu parecia que eu eliminava a gordura do meu corpo. Era impressionante. E em 1 semana eu consegui eliminar, desinchar 3 quilos. Tanto que eu até fiz a comida, porque o cardápio era tão legal, era tão, assim, elegante, a comida era colorida, o arroz ficava colorido, que eu não Fez tive almoço pra dificuldade. mim. Fiz almoço pra você. Fez Você almoço comeu pra tudo, né? mim. Comi Você tudo, gostou, maravilhoso. Né? Fala que não gostou aqui que eu tô vendo. Não, maravilhoso. Pode fazer de novo. Mas a comida, ela estava agradável de fazer, porque estava colorida. E eu cozinhei a comida, eu tenho uma filha de 2 anos, e assim, era prática. Então, acho que isso que a gente tem que, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa para gerar um benefício próprio, a gente também tem que saber que algumas coisas, a gente vai ter que se dedicar para algumas coisas, por exemplo, para cozinhar. Se programa na semana, faz alguma coisa. Mas a comida era tão agradável que não foi ruim para mim. Tanto que eu parei com o detox, eu senti o resultado, mas eu trouxe isso para minha vida. Para minha vida, algumas coisas que eu gostei, eu trouxe para minha vida. E tá me fazendo muito bem. Cúrcuma é minha melhor amiga, a Rebeca falando. Ó, a Dani, começa numa Nutri amanhã. É isso, é isso. Ó, a Lu também falou, incrível tudo que estão falando. Obrigada, A Grace Lu. sempre arrasa, Adriana. É isso, nós estamos preocupadas em trazer informações que vão trazer bem-estar para você mulher, para você se sentir melhor, mais disposta, mais atraente. E a gente acha que não, mas tudo isso impacta na nossa vida sexual.
da forma que a gente se olha, na nossa sexualidade. Tudo isso impacta nisso. Ó, Deixa eu estou trazer com uma palavrinha que eu 45 li anos aqui. e tudo fica mais lento e difícil. Estou treinando diariamente e mantendo a dieta durante a semana. Melhorei bastante no quesito ânimo e disposição, porém o estresse e a ansiedade me acabam. Estresse, É ansiedade. porque assim, Todos né, nós Grace? estamos. Tá todo mundo assim, a gente fala muito aqui, né, na área, principalmente, tá todo mundo no limite, né? Então, assim, quando a gente se propõe, né, quando você decide que você quer ter, não é que eu quero fazer uma dieta, eu quero ter uma vida saudável. É diferente de você fazer uma dieta. A Renata fez um programa de detox. Eu vivo numa dieta eterna, né? Eu vivo nessa mudança porque o meu corpo é o que você falou. Você me conhece muito bem. O meu corpo, ele precisa de alimento saudável, porque senão eu não consigo. Eu não consigo, né? No entanto, que eu passo em diversos médicos que me acompanham em vários, e justamente por isso. E perdi o raciocínio, não, mentira, perdi não. E assim, a gente está tão sobrecarregado com a vida, com a rotina, para quem é casado, para quem não, independente se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se você tem não, cada um tem os problemas e os estresses da vida. Então é muito difícil você tentar ter uma vida relativamente saudável e ao mesmo tempo você não enlouquecer. Então, assim, eu não vou tomar café, eu vou tomar um pouco de café. Cara, você não faz uma transfusão de café, você não vive, você não faz um home office com 5 reuniões seguidas. Então, assim, o que você pode falar assim pra gente, né? Como é que a gente consegue dar uma desacelerada? A gente não tem tempo de fazer comida, mas a gente precisa ter o tempo, porque não dá para viver de industrializado, porque a gente sente no nosso corpo o desempenho que é horrível para quem treina como a gente, né? Como uma besteira, assim, alguma coisa muito pesada vai treinar isso. Eu vou aproveitar até o seu gancho da sua pergunta para Grace responder com o que a Dani colocou aqui, porque eu vejo que ela vai para academia todos os dias. Ela posta porque ela fala que se não postar, não vai valer. Se treinar, tem que postar. E ela acabou de falar aqui que ela tá com uma puta dor na coluna e ficando careca, que o cabelo tá caindo. E ela tá indo, e ela está dedicada na academia. Então, assim, tem alguma coisa aí que não tá encaixando nessa peça, nesse quebra-cabeça. Tá. Eu nem sei aonde eu organizo tudo que eu quis falar nesses 5 minutos. Mas eu vou tentar. Olha, Vou falar, Lu. me lembra da amiga aí se eu esquecer dela. Mas eu queria começar no sentido assim. A gente não consegue mudar nenhuma força externa. Não temos esse poder, né? Então, assim, o trabalho em excesso, o estresse, o trânsito, a vida corrida, a maternidade, blá, blá, blá. O externo não muda. A única coisa que muda é a minha maneira de reagir a isso. Isso muda. Então, fui, né? Então, o que a gente tem que trazer? Para si. A gente joga para o universo resolver. O universo não resolve. Responsabilidade, né? Que a gente tanto fala. É você ser autorresponsável pelos seus BO. Mas o meu trabalho é impossível de ser gente com aquele trabalho. Com aquele horário de trabalho. Meu chefe me manda mensagem. Tá. O que você pode fazer? Isso muda a sua visão, a sua reação, o controle da sua ansiedade, a resposta do seu corpo. Só para falar um pouquinho de ansiedade, deprê, né, a depressão mesmo, até outros diagnósticos que a gente pode ter na área da psiquiatria, remédios que às vezes precisam entrar. Lembrem sempre, os remédios tratam a superfície para trazer todo mundo para uma possibilidade de qualidade de vida instantânea. Parece mágico, mas é droga, né? E tá aqui, ó, na superfície de novo. Aprofunda. O que aconteceu aqui? A minha vida tá muito difícil. Não podemos medir tristezas, desafios e traumas. Mas o que a gente pode tentar fazer? Às vezes, a minha reação física a essas emoções foi lenta. Eu fiquei muito tempo mergulhada nessa tristeza, porque o meu corpo não teve reação funcional a isso. Então, chega a tristeza, chega a notícia triste. Tem quem chora 2 horas, tem quem chora 10 minutos. Qual é a diferença? Um
tá mais triste que o outro? Não. A minha reação de estabilização corporal foi mais rápida do que do coleguinha. Da onde vem essa reação, né, de estabilização? Do intestino. Aí eu sou constipada, faço cocô a cada 3 dias, solto pum todo dia, tenho a barriga aqui na frente, ao Quem é mãe janto, não ao almoço consegue e cagar. Quem é mãe não caga, acontece gente. Não isso. tem pais pra cagar. Por isso que eu te... Por isso que tem esses problemas. Arranja, Vamos fazer uma arranja, live vai só no cocô e banheiro. mãe. O problema pode aumentar. Nunca mais se escocou Quem sozinha. caga de porta fechada aqui que é mãe? Ninguém. Desculpa, eu não posso perder as piadas. Eu nunca mais se escocou sozinha. É, nunca mais. Ó, mas antes de você continuar o raciocínio aqui, ó, Ó, desculpa, essa pergunta aqui da Lu, Ó, mas da entrou aqui, sintonia ó, terapeuta, isso. é muito importante. Fala um pouco da relação, né? Os Aproveita o alimentos. seu gancho com os Aproveita alimentos o gancho, porque com a o menopausa. o estresse, né? Mas aproveitar também falar um pouco dos alimentos e a menopausa. Ó, a Fátima. É, e mandar um beijo pra Fátima de Portugal. Gente, a gente Então, tá muito Grace, chique. ficamos chique, rapaz. Fátima, obrigada pela audiência, obrigada por estar acompanhando a gente. Fala para mais gente aí de Portugal olhar a gente aqui, que o assunto tá demais. Ó, o pessoal mandando furacãozinho. É isso. Ou então, assim, os alimentos, ele ajuda nos sintomas da menopausa, do estresse, da depressão. Se a gente for muito mais a fundo, até do próprio câncer, né? Você manter uma alimentação mais saudável, você se previne de várias doenças, inclusive disso. Mas, por exemplo, a mulher que está na menopausa ou está chegando na menopausa com os calores, o que a gente pode falar para essa mulher em relação aos alimentos? Primeiro, que todas pensem na menopausa. Nós chegaremos lá, Meus né? 40 Quem está anos. mais perto, quem está mais perto, o chacoalho do barco, né, do navio ali, se dá porque paramos de produzir o hormônio e ele vai impactar sobre todas as nossas células, porque toda a informação que a gente gera, seja ela nutricional, hormonal, se comunica com todas as células. Então, a célula vai começar a ter que entender aquele meio sem aquele hormônio presente. E aí o corpo começa a corresponder a essa mudança. Tudo começa a reagir diferente. Então, se esse barco chacoalha e eu tô mais firme, eu posso ter menos sintomas latentes. É nisso que a gente precisa prezar. Porque vai passar por um período de adaptação. Eu tenho mulheres que não sentem, eu tenho mulheres que têm história de 1 ano de sintomas mais evidentes, tem mulheres 5 anos de sintomas mais evidentes. Então, assim, se torna longo esse período, né? Então, assim, se a gente for pensar uma dieta anti-inflamatória, que até você trouxe também na sua fala, né, Rê? Essa experiência que você teve, nada mais é do que tentar desinflamar o eixo do corpo para aumentar a minha capacidade nata de respostas. A gente, às vezes, mata esse sistema nato de reação corporal. E aí eu acabo buscando essa ajuda, que parece milagrosa, que é através de medicamento. E aí, enquanto eu tomo o medicamento, as coisas ficam bem. E depois eu espero que a reação do corpo venha. A reação do corpo não vem, porque eu não fiz nada para isso, não mudei nada. Volta o remédio, não deu para desmamar. Retoma tal miligramagem. E assim a gente vai. Então, o que a gente espera? Que o corpo consiga ter um pouco mais de calmaria interna, baixando, escolhendo alimentos, excluindo alimentos, a princípio, até eu conhecer, a nutrição precisa conhecer o corpo do paciente também, quais tipos de reação aquilo ali, aquela estratégia inicial podem gerar. Então, eu tenho minhas expectativas, jogo isso através de um planejamento alimentar, de uma conduta nutricional, espero, tão ansiosa quanto esse paciente entendendo o que está acontecendo durante, por exemplo, 30, 40 dias, e vamos ver qual foi a capacidade dele de resposta. Então, num momento de menopausa, por exemplo, precisamos rever todo o conceito dessa vida de próxima de 50 anos ali, de escolhas, tentar eliminar todos os alimentos inflamatórios e trazer em peso os alimentos anti-inflamatórios. Esse
conceito, ele rega praticamente todas as disfunções e necessidades de correção. Vai começar por aí até a gente entender quem é esse corpo, mediante essa estrutura nutricional, e aí depois a gente vai modulando, trazendo devagar algumas coisas de volta, né, na calmaria ali. Mas a princípio, vamos tentar gerar resultado. E quem gera resultado é a nossa própria máquina. E nisso a gente consegue controlar os quadros de fibromialgia, que começam esses diagnósticos virem também na menopausa, porque assim, o corpo não está conseguindo reagir. Então, as dores começam a ficar mais evidentes, a própria depressão, né? As ansiedades, momentos de ansiedade, a gente também precisa entender isso como algo crônico na vida dessa mulher, dessa pessoa. A gente pode entender como um flash de momento e que se a gente fizer um bom trabalho, que muitas vezes pode ser naquele momento medicamentoso, eu sempre falo também, né? A gente às vezes fala assim, parece que o medicamento não deve vir, a gente precisa voltar para o eixo, né? Mas a gente precisa fazer o tratamento da paralela para tratar a ele auxilia a melhora, ele não é o que vai resolver o seu problema, né? É um conjunto, né? Um conjunto. E com o que você explicou, eu estava pensando, por exemplo, para eu tentar diminuir as causas dos sintomas da menopausa, vou reformular, por exemplo, para eu não ter tantos sintomas na menopausa, no momento em que ela chegar, tudo vai depender do meu histórico de 10 anos atrás, pelo menos. Porque é como se fosse eu estou colhendo o que eu plantei antes, né? Da vida que eu levei, da alimentação que eu comi. Então, é um processo, né? Aí não adianta chegar na menopausa e falar, eu não quero sentir esses sintomas. Você vai tomar um remédio para melhorar, mas se você não fizer algo para mudar em relação à sua alimentação, você vai continuar tendo a mesma coisa. Então, se você fosse dar um conselho para Amanda e para Renata daqui 10 anos, olha lá, hein? Ai, meu Deus. Qual seria? Estilo de vida. Os tentáculos do estilo de vida vão incluir alimentação, exercício físico, zelar pela qualidade do sono, espiritualidade, contato com a natureza. Às vezes, parece tão clichê as coisas que a gente fala, que eu acho que a gente leva ali, né, para um abstrato dentro da mente, como se a gente não conseguisse alcançar, né, esse bem-estar, essa fala toda. A nutrição funcional traz essa base que eu falei alguns pontinhos aqui agora. Nada anda sozinho. Se eu tiver, por exemplo, né, vou até dar uma viajada agora fora da nutrição, mas assim, se eu tiver, por exemplo, uma cascata de pensamento negativo sempre dentro do meu dia, aquilo também vai me engolir, né? Aquilo também vai começar a marcar quem eu sou, as reações do meu corpo, as minhas funções. Aquilo também é um registro, né? Então a gente precisa buscar, né, o contato com o sol. Então, se a gente começa a ler sobre questões de bem-estar, de medidas bacanas que a gente pode ter para começar o dia, aparecem coisas que você fala, não, acho que se eu pular esse item, né, tem 10 itens, você quer pular 9. Eu vou acrescentar mais um item aí na sua lista que você falou, para as mulheres, colocar na lista um sugador. O sugador é muito importante. Em 3 minutos resolve sua tristeza. Suga, né? Suga toda essa energia negativa. Tudo isso daí, em 3 minutos. O estresse, o ódio, o inchaço, vai tudo embora. Vai tudo embora em 3 minutos. Sexualidade. Mas é verdade, a gente está brincando aqui, mas a conexão com você mesma, a sua espiritualidade, o seu momento, o seu contato com a natureza, olhar o mar, se conectar com o seu corpo, Deus, com a energia que você quer, acreditar que existe algo maior. E ter o seu momento. A gente não faz um skincare, a gente não passa um creme no corpo, por que não? A gente não lava o cabelo? Não lava o cabelo. Por que não ter um momento de prazer seu não sem depender de ninguém? Eu não dependo de ninguém para ter um orgasmo e me sentir feliz. Porque eu tô com a minha... E isso vai refletir, porque eu vou estar numa alimentação boa, eu vou estar cuidando da minha mente, do meu corpo. Bem-humorado. Tá? É isso que eu ia falar. A meta agora, a
nossa meta é você encontrar a gente na rua e falar, caraca, essa aí tá dormindo bem, abraçando a árvore e tá tendo uns orgasmos múltiplos. Tá transando. Tá transando. Fértil. Ó, Tá com a libido nas alturas. fértil. Não, espera um pouco. Não, você fechou. A minha, se Deus quiser, um dia vem de novo. Ó, a sintonia aqui, ó, mandou aqui da terapêutica Lu. Ó, boa alimentação, atividade física, traz um bem-estar pra saúde. A Leila, vocês são demais. Ah, você também. Cláudio. Ó, tô conseguindo ler. Não, parei já. Olha. A Ana entrou, a Ju. Ó, é um caos. Pri entrou. A K, beijo, K. Ó, a Fátima mandou de Portugal. Eu tenho 49 anos, já estou na menopausa há 6 anos. Os sintomas que tive foi muito calores e enjoo. Não consigo estar muito tempo no calor. Dá muita tontura e estou sempre engordando. Então, tem que... Fazer antes do quê? Quem perguntou ali? A Renata, será que dá tempo de fazer algo antes da menopausa? Aqui, é o que a gente falou. Vixe, eu tenho também pensamentos negativos. Ou seja, tô fodida. Tá nada. Amiga, para! Eu já falei isso pra ela. Que ela tem que mas parar. a gente vai resolver. A Grace tá aí, cara. A Ar tá aí, ó. Sugador com a gente, consulta com a Grace. Não, e a Daniela é uma menina que falou que vai marcar a consultoria com a gente, que ela tá precisando. 20 anos casada e precisa ter uma consultoria com a gente que... Né, Daniela? Tô esperando. Preciso de um. Precisa, amiga. Não é big, não é beijinho. Um conjunto de coisas, exatamente. Resolve mesmo a Bruninha. Sugador, né, gente? Sugador é vida. Tenho tido muita vontade de fazer amor de manhã à noite. Nada com sugador. Não espere por ninguém para ter o seu momento. Nossa, sugador... Olha lá, foi falar de sugador, tá vendo? Foi falar de sugador agora. Grace Lindeza aqui, a Bruna. Ó o Marcão! Marcão! Maravilhoso. Vai, tô esperando, viu? Vai eu e a Amanda lá com a malinha mostrar as Vamos coisas correr. pra você. Me leva pra correr, Marcão. Me ensina pra correr. Me ensina a correr, Marcão, que eu continuo saltando. Vamos fazer uma live sobre corrida aí também, ó. Olha lá, já desviamos tudo, mas vamos voltar. Mas é isso. Acho que o que a Fátima comentou aqui é bem relevante, né? Assim... Os calores. Óbvio que é um sintoma da menopausa e é o que a pessoa... Eu não lembro quem falou aí, se é um resultado do que nós fizemos anteriormente. Sei lá, para diminuir o calor, o que a gente poderia fazer... Uma dica mais de imediata, assim, além de beber muita água, óbvio. Mas tem algum alimento próprio que possa estimular no corpo dessa mulher algum nutriente que possa diminuir esse calor? Eu vou dar uma dica até mais mundo dos chás, né? O chá de amoreira, a folha da árvore da amora, ela tem extrato seco, a gente já compra limpinho, bonitinho, sempre indico, sempre que a gente fala de ervas, comprar já o ensacado, que algum laboratório já fez uma seleção e fez isso, teve esse cuidado por nós. Tende a ajustar bastante esses sintomas. Óleo de prímula, óleo de borragem, são cápsulas que a gente acha e compra em qualquer farmácia hoje em dia. Tem muito a ver com modulação hormonal, também são indicados na TPM, por exemplo, né? Então, assim, tem a ver com esse universo hormonal. Vale a gente tentar achar nessa dieta o que pode ser inflamatório e ela está consumindo. Então, vale a gente passar pelo pão, pelo leite derivados, pelo café preto. A gente precisa achar o que está sendo um gatilho para esse corpo estar sempre tão reagente à condição da menopausa. Então, entendendo que assim, a condição da menopausa a gente não muda. Eu mudo a minha reação a essa condição. E o tempo que eu vou ter, né, para reagir positivamente. Então, é isso que a gente consegue alterar. Vai acontecer, vai balançar e eu vou ter que reagir. Então, para sair desse todo, vale a pena olhar para o peso, porque o peso é um efeito colateral do momento do meu corpo.
Então, assim, se ele está alterando para qualquer lado que seja, mas ele está imprevisível, ele está maluco, ele está fora do que sempre foi o meu eixo da vida adulta, ele pode ser uma manifestação, ele é um sintoma, ele é um sinal de que algo também está ali balançando bandeiras. E aí, o que eu posso fazer? Né? Então, de novo, a gente traz para o que eu posso fazer. Então, eu vou buscar fazer uma higiene do sono para dormir melhor, para produzir melhor os hormônios da noite. Aí eu acordo melhor, consigo organizar a minha alimentação, planejo essa minha janela ativa do comer, começo a carregar os meus lanchinhos para não passar jejuns desnecessários no meio do meu dia, porque quem não come não nutre, né? Então vamos também partir desse princípio. A gente precisa comer para trabalhar a nutrição, então se eu não me planejo, ou eu não vou comer, ou eu vou comer qualquer coisa, então onde não há planejamento. E aí também vem um pouco daquilo que você trouxe, né? Ah, dá trabalho, a gente, né? É uma dedicação. Eu brinco, né? Passeando um pouco na ideia de que comer não é uma opção. A gente tem que comer, bem ou mal. Aí vem a opção, né? Mas ir no mercado a gente tem que ir, na feira a gente tem que ir, trazer para casa a gente tem que trazer, passar pelo fogão a gente tem que passar. Então, assim, já que isso é algo extremamente necessário, né? E se eu vou trazer nesse conceito essa valorização, do tempo que eu frito uma linguiça, eu faço um filé de frango, né? Do tempo que eu faço um macarrão, eu faço uma panela de arroz. Então, assim, eu consigo ter opções, sim. E aí a gente vai desmontando um pouco igual você trouxe. Nossa, é que deu? Porque você só precisa tirar da frente essas cortinas que a gente vai colocando, de que de repente um dia a gente ouviu, alguém reclamou de Eu fazer acho uma que alimentação a gente saudável. também E tem a que gente querer grava. colocar o nosso corpo à frente, né? Porque é o que você falou, realmente, a gente consegue ter gatilhos, né, mentais da facilidade. Igual, hoje mesmo, para vir para a live, eu podia comer alguma coisa rápido, talvez sem tanta, né, sem tanto nutrientes, ou então eu podia gastar mais um pouquinho do meu tempo e fazer uma comida um pouco mais saudável. Falei, meu, eu preciso comer. Eu tô tentando, né, me alimentar melhor. Então, parei, falei, vou gastar mais 5 minutos, mas eu vou tentar fazer a minha comida. E ok, assim, ninguém vai morrer porque você gastou mais 5 minutos. Você gastou, não, você escolheu cuidar do Investiu. seu corpo. Quando eu faço, você falou muito da higiene do sono, e é uma coisa que eu tô fazendo Da agora, qualidade. da qualidade do sono. E eu faço a minha higiene para dormir. E assim, juro, tem semanas que eu tô num estresse assim de trabalho que eu não consigo, não é que eu não consigo. Eu não faço a higiene do sono, cara, e como eu durmo mal. Eu acordo me sentindo cocô do cavalo, da bosta do bandido, que eu esqueci agora Mas de você citar. sabe, isso que você É tá melhor ter falando, feito. tá batendo muito aqui na minha cabeça uma coisa que é fato, né? Toda ação tem uma reação. Exato, ó. E aí a Rebeca fala Toda aqui, ação ó, tem que uma é reação. muito bom. A crença limitante de que se alimentar bem dá trabalho. É, e não dá. Não é. Porque você tá escolhendo você, gente. É igual outra coisa aqui também. Vamos lá, Dá mais Grace, vamos trabalho, marcar uma Amanda, você consulta. ter acordado toda lascada no dia seguinte e ter que trabalhar durante 8 horas capengando. Olha, Exato. olha o transtorno. Isso é um transtorno. Se você olhar para si e falar, putz, eu posso melhorar isso e reagir, produzir muito melhor amanhã, bingo, né? Sim. Vale a pena. Olha, você tá vendo aqui, ó, vou pegar a Fátima de novo, que ela comentou aqui, ela falou que tá se dedicando às caminhadas, tudo, mas que ela ainda continua muito inchada, já tirou o pão de batata, mas ela tá ali, ó, na salada, uma carne grelhada ou um peixe grelhado. Às vezes, a gente também tem a ilusão de que uma salada e uma proteína é o que vai resolver o nosso problema, né? E às vezes não é isso. Por isso que é tão importante a gente ter o acompanhamento de um profissional, porque ele vai analisar. Não sei, Fátima, se você passa numa nutricionista aí em Portugal, mas eu acredito. E se não passar, chama a Grace, Gleice. você faz A Gleice consulta faz online, online né? com você a consulta. Eu chego em qualquer lugar. Isso aí. E é muito importante ter um acompanhamento de profissional, porque é o que a gente falou no começo da live. O que dá certo para Amanda, talvez dê certo para mim. O que dê certo para mim, dá certo para Amanda, porque por mais que os nossos estilos de vida são parecidos, que nós treinamos, nós acordamos cedo, temos até com sono ok,
são um organismo diferente, eu como coisa que ela não come, vice-versa. Então, é muito importante ter um acompanhamento de um profissional, porque ele vai entender É um a sua facilitador. rotina É um e qual que é o seu facilitador. objetivo. Ah, mas conversa com a Grace, manda uma mensagem depois para a Grace, depois vocês. Certo. Trocam O figurinhas. profissional, seja ele quem for, acho que serve para consultoria que vocês conseguem lindamente fazer, para nutrição, para psicologia, para terapia, para terapias alternativas. É uma visão externa tentando clarear o que você mesmo vai poder fazer pelo seu corpo. Então a gente acaba bate para fora para voltar para dentro. Né? E a gente facilita esse movimento em busca do bem-estar. Somos facilitadoras da saúde da mulher, né? Dessa busca, dessa construção. A gente tem ações e reações, a gente constrói os nossos resultados, né? Então, tudo que acontece é uma devolução de resposta do corpo para a gente. E eu penso muito o seguinte, quando a gente vai trabalhar alimentos, né? A gente pode pensar, por exemplo, em suplementos alimentares, naquelas idas carérrimas no dermatologista, né? Com algumas indicações maravilhosas para pele, cabelo e unha. A gente pode pensar, enfim, em qualquer item que eu estou buscando, colágeno, que muitas mulheres gostam de se manter tomando. Então, a gente está falando de uma nutrição micro que eu estou tentando trazer para o meu corpo com uma proposta. Parar a queda do cabelo, parar de manchar minha pele. Eu tenho algum objetivo. Se o meu corpo não estiver receptivo a esse tipo de informação, boi na linha. E aí a gente sai de novo vendendo a ideia errada de que aquilo não funcionou para mim. Investi horrores e não tive resultado. Continuei com a queda de cabelo, continuei com isso acontecendo. Então, aquele produto não é bom. Na verdade, o produto está totalmente pensado, né? Para ele virar um produto, ele teve muito estudo, né? Disso nós não temos dúvida. Agora, a capacidade que o meu corpo tem de leitura dessa informação é que pode estar diminuída. Então, vamos também refletir sobre isso, né? Com que proposta eu estou propondo, né, ao meu corpo, o que eu estou esperando de resposta e o quanto eu estou fazendo para isso acontecer. A autorresponsabilidade de novo, né? Acho que a gente Ó, a voltou Bruna falou que tá amando a nossa live. Obrigada. Manda pergunta e aproveita, dá coraçãozinho. Aproveita que tá acabando, hein, gente? Ai, são palavras Dá para falar, né? Ah, que lindo, ó. São palavras acolhedoras. É exatamente isso que a gente quis trazer hoje, Igual né? você falou até do remédio, né? Da eficácia do remédio com o estado que o seu corpo tá. Nós temos um produto na Archer que se chama Sex Femme, que é um polivitamínico. Ele é natural, tem maca peruana, tudo. Mas o que você falou tem muito sentido, porque às vezes a mulher pode vir até nós falando que está com a baixa de libido, assim, que os exames estão ok, o nível de testosterona está ok, e que queria um produto para melhorar a libido. Mas então, se ela não tiver uma alimentação mais saudável, tiver com alguns fatores aí completamente desregulados, o nosso produto não vai dar resultado. A gente tem que tomar cuidado com esse processo, né? Porque senão parece que o produto realmente não teve a qualidade desejada, não entregou o que vendeu. E, na verdade, é o nosso corpo que não entregou frente àquele estímulo, ele não teve a capacidade de. Então, assim, como que eu faço, então? Como que eu reverto essa situação, né? Então, tentem colocar a mão, né, nesse processo de autocrítica, se olhe, se observe, o que o meu corpo está tentando falar para mim, né? Por que eu não estou dormindo bem? Por que eu não estou me sentindo bem? Estou com cansaço, estou com dores, estou dependendo de analgésico, minha cabeça parece um balão, eu não estou conseguindo render, né? Eu não consigo trabalhar todas as horas que eu preciso no dia. O que está acontecendo, né? E observa. A minha digestão tá ok? Como que meu intestino está trabalhando? Como que tá a minha vascularização, inchaço, pernas, dores nas pernas, né? Então, assim, presta atenção nesse contexto todo, porque é nele que a gente vai agir para o produto
para os nossos estímulos micros conseguirem chegar no auge necessário. Tá vendo? Nós vamos Você concluir. falou em relação à nutrição, tudo que a gente fala em relação à sexualidade e o bem-estar sexual das pessoas, somente das mulheres. Se olhem, se toquem, se reparem. Reparem em você. A gente estava aqui essa semana com uma fisioterapeuta pélvica, né? E, perdão, ela falou exatamente disso. Você já se olhou? Você já né? pegou um espelhinho e olhou a sua vulva hoje? Às vezes a gente nem olha o nosso corpo. Né? Exato, a gente tá falando aqui. Eu acho que é trazer para si, de certa forma. Talvez a gente coloque sempre no externo e fique complicado. Eu acho que na sexualidade vale um pouquinho, né? Então, de repente, eu coloco toda a expectativa no meu parceiro. E aí eu culpo essa falha, ou enfim, né? Essa frustração. Parar de exteriorizar tudo isso e trazer um pouco mais. Mais uma vez a gente volta a falar da autorresponsabilidade, né? Assumir a responsabilidade. Ninguém... Às vezes a gente ainda traz um pouco da criança irresponsável, né? Sim. Tem sempre uma desculpa. E você acredita que eu achei o meu livro do Poder da Autorresponsabilidade essa semana? Será que isso foi um sinal? Cara, de verdade. Ó, hoje, quando chegar em casa, eu vou abrir ele ali e vou ver, vou tirar uma foto do que aparece ali na Compartilha. e vou compartilhar. Justamente por isso, porque assim, às vezes a gente acaba se esquecendo, né? É o que você falou, a gente acaba colocando, depositando a sua frustração, o seu problema, a sua insatisfação com o seu corpo, a sua insatisfação com a sua qualidade de sono, com todos os sintomas que você está tendo. E se vitimizando. Exatamente. Eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo de fazer uma comida. Mas você consegue, porque você faz. Mas você trabalha de casa. Mas você consegue. Tem sempre Acho que a Fê falou, né? Pelo que você pode fazer. Que alguém procurou vocês, 20 anos de casado, barará, né? Então, assim, este quadro não muda. 20, daqui a pouco é 25, daqui a pouco é 30 anos de casado. Então, lembrando sempre que o que vem de externo, né, sejam emoções, notícias, eu não tenho fatos, eles não mudam, né? O que muda é a minha possibilidade de reação. Então, assim, se eu estiver de bem, se eu entender meu corpo, se eu olhar para minha nutrição, se eu for uma pessoa ativa, se eu tiver dormido bem, eu vou olhar o mundo com outros olhos. O meu marido vai ficar mais bonito, né? Sim, as reações começam a mudar. Sou eu que faço isso. É de né? dentro para fora. Dá para colocar tudo. Exato. Super concordo. Dá para colocar tudo. Dá para colocar a sexualidade, a fertilidade, o emagrecimento, o bom humor, o mandar para longe a sensação de ansiedade, de depressão. Então, eu começo a ser uma pessoa mais estável, mais dominadora das minhas sensações, das minhas emoções. Dona de si. Dona da autônoma. É isso. Bate no peito e fala, vem. Mas não bater no peito e falar, vem de aguentar, de que eu aguento tudo. Não, você não aguenta todos os problemas. E os problemas não tem que ser aguentados. Não adianta a gente querer equilibrar um monte de pratinho, porque eu já tive experiência própria e não dá. Ou você surta, ou você surta. Então, assim, não é isso. É você assumir mesmo a rédea da sua vida. Eu vou fazer uma coisa por mim, então eu vou fazer. E decidir mudar, né? Ali, decidir colocar ali a nutrição, o seu corpo na frente, né? Como prioridade da sua vida, né? Ô, Grace, e a gente poderia ficar aqui falando, ó. Já deu quase 1h30, viu? Deixa eu falar uma receitinha. Por favor, vai. Peraí, papel e caneta na mão, pessoal. Cadê os coraçãozinhos? Cadê os furacãozinhos que vocês estão gostando da live? Vi que a Dani saiu, amiga. Beijo, obrigada pela participação, viu? Foi incrível. E depois a gente conversa. Pega papel e caneta na mão que a doutora Grace vai dar uma dica infalível, então. Para que é? Os meus pacientes. Meus pacientes que estão por aí vão falar, sei, porque eu coloco, né? Assim, nem sempre com os objetivos que a gente de repente vai trazer aqui, mas porque, lembrando que tratando o eixo, eu tenho todas as reações positivas que eu desejo para aquele paciente, né? Então, assim, você trouxe uma palavrinha bonitinha, um alimento legal, que é a maca peruana, que está dentro do polivitamínico, né? Do suplemento de vocês.
Maca peruana é top, assim como ginseng, são estimulantes, energizantes, acabam trazendo um pouco mais da nossa vitalidade à tona. Então, eu tanto posso levar isso para o lado, né, que a gente está trazendo aqui, de manter a sexualidade, a vida ativa, e eu vou estar mais disponível para rendimento, para trabalho, para exercício físico. Tudo no mesmo eixo. A minha reação é positiva à sexualidade, assim como ela é positiva ao trabalho, ela é positiva à academia. Então, sou eu que reajo dessa forma às possibilidades, né? Então, assim, alimentos funcionais, inteligentes, que valem a pena a gente misturar. E eu literalmente misturo mesmo. Então, vamos imaginando, né? Pegar a banana, o abacate, já são duas frutinhas assim Eu que amo, valem muito a pena. eu amo. Se elas estão esquecidinhas no seu cardápio, porque a gente é muito da mesmice, né? Só vai no sacolão e traz as mesmas coisas, dá uma olhadinha diferente para elas, traz para casa. A gente vai comprar mesmo o abacate verde, traz para casa, ele amadurece lá. Aí daqui 5 dias a gente come ele, tá? A gente fala assim, não estava bom, não trouxe. Não, traz que ele vai ficar bom, né? Uma hora ele fica bom. A banana, quanto mais madura, mais doce. Então, se a gente está precisando satisfazer aquela vontade do doce, vale pensar que a fruta bem madura é mais docinha. Dá para picar a banana, dá para amassar a banana, misturar. Eu misturo tudo assim no garfo, vou colocando. Aí eu ponho cacau em pó, 100%. Dá para ser menos por cento também, mas só para a gente registrar que é o do padre, por exemplo. Então, a gente vai ler no rótulo de que ele é mais puro. Eu quero só o cacau é o cara, né? Então, quando eu compro achocolatado, eu tenho bem pouco de cacau ali, muito açúcar. Então, a gente vai para o foco. Então, trago o cacau, trago aveia, trago mel, trago canela em pó, uma especiaria da hora também. Também. Aí dá aquela temperadinha com canela em pó. Acho que não esqueci de nada. Quem tem a maca peruana comprada em pozinho em casa, Se for de duvido sexta-feira que ainda você que você quiser. quer dar um vral na relação, você mete a maca peruana, bota uns gotas de Love Shock. Dê conta do recado depois. Depois não Depois, Pense bem. mas Mas nossa, é experimente. um doce incrível isso que você falou. Meu, olha, eu Vamos sou fazer suspeita pra falar, né? pra Deixa eu postar? falar mais ingrediente. Pasta de amendoim, Ai, eu ou amendoim triturado, ou lâminas de amêndoas, para dar um chique. se quiser. É a cara da Renata. Amo. Renata adora essas coisas chiques, raspa de coco, lápis de coco. Você gostou dessa hora que eu fiz, né? Renata é dessa. Fiquei até hortelã nessa lá. Ó, fez isso, a gente tem ali tanta fonte de nutriente. Não economize em colocar, eu vou colocar só 3 desses ingredientes. Não, gente, tem coisa que não é para economizar, é para pôr. Então vai, seleciona, põe, tem esses Mas deixa eu potinhos em falar, casa. mistura, eu fiquei aqui, o Vanildo colocou abacate e banana. Ou eu faço com abacate, ou eu faço com banana, ou eu faço com os dois juntos. Com os dois juntos? Dois. Eu não tinha entendido. Você tinha entendido Já? essa parte? Tá vendo? Me zoou dos Eu não 12 tinha meses. Aqui se faz, aqui se paga. Tá vendo? Ó, o Mais Mirko fácil. entrou. Mirko entrou. Um beijo, Pablito. A SMA aqui Pablito. falou a panqueca de banana. Na verdade, a Rebeca devia ser estudada. O caso dela, né, a consulta da Rebeca devia ser online, para todo mundo ver. Se ela come, gente, qualquer um come. Porque, Desafio, hein, Rebeca? eu te amo, mas a Rebeca é daquele jeito para comer. A Grace sabe, ela tá rindo porque ela sabe que é verdade. Ó, faz a misturinha, é muito boa. A japa aqui, ó, receitinha top. Até os meus filhos amam. A Eli É Brito, verdade. até meus filhos amam. É isso. Que top. Não é difícil, mas você tem que ter dedicação. Assim como tudo que a gente faz na vida. Você quer ter um relacionamento, né, melhor com o seu amigo, você tem que se dedicar pro seu amigo, né? Vocês, né? Você quer melhorar a sua relação com o seu marido, você tem que se dedicar, ouvir ele, o que a gente fala aqui, conversar. Você quer melhorar o seu corpo,
Você tem que trabalhar a sua nutrição, o A seu gente sempre sono. pensa em se dedicar pro outro, né? Mas se dedicar pra gente, Autoresponsabilidade, a exatamente. gente deixa de falar. Então vamos parar pra pensar nisso, né? E dá Ai, para gente. fazer, gente. Encaixa isso na vida, vai trazendo essas coisas para perto, vai aumentando as possibilidades de você alcançar esses rituais, seja ele qual Que for. comece A por nutrição pouco, né? Comece tem baixo, que comece aos poucos, né? começar. E até porque o processo, né, não à toa, né? É um processo, então pode levar meses, anos, pode fazer parte, né? O tratamento pode levar tempo, também não tenha pressa, não se exija tanto, respeite, mas comece, faça movimentos positivos, né? Vale muito a pena. A gente começa a sentir mudanças, se permita sentir essas mudanças no corpo, na resposta, nas possibilidades. Isso que a gente está falando se enquadra em tanta coisa, dá uma refletida, vai trazendo ali E para sabe o dentro que, da que eu ia vida. falar também que as pessoas têm que fazer? Comemore essas pequenas Pequenas mudanças. conquistas. Porque Muito. para uma pessoa que é 100% fitness, vai treinar todo dia, tá sempre de bom humor, não sei o quê, cara, é problema dela. Eu não acordo de bom humor, Nem a Eloy, né? meu marido. Só Então. eu acordo. Então, assim, Renata é igual o Marcel, acorda de bom humor. Eu acordo insuportável. Assim, é um dia que você comeu bem, você conseguiu tomar a água que você se propôs a tomar, cara, comemora, são pequenas vitórias. Ah, eu fiz o lanche lá, a dica que a Grace, né, que a doutora me passou. Poxa, legal, eu consegui comer bem, comemora essas pequenas Mas não conquistas. se sabote. Sim, 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 Não se sim. sabote. Não adianta mentir pra você mesmo, né? Não se sabote. Exato. Como diz a Grace, aqui a doutora já disse, literalmente, eu vou traduzir, mas aqui se faz é que se paga. E a conta chega. É que a doutora é educada, mas assim, como eu não tenho educação, aqui se Chega. faz é que se paga. Tá fazendo merda, vai colher Vai merda. colher merda. Vai colher Não merda. adianta plantar merda e achar que vai. Vai vir o espinafre, não vai vir merda. Então, né, come direito pra não ver, né? Ai, Grace. Gente, vocês gostaram dessa live? Ó, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, mas a gente faz uma outra versão, né? Ô, Grace, onde Oi. a gente te acha? Onde você tá? Aqui, na Justo. Clínica Você Óleo. tá no consultório? E aonde Clínica fica a Óleo, clínica? no Jardim do Mar, que também tem muitos serviços que vão nessa direção. Nosso conceito também é trazer para o maior número de pessoas possível essa sensação, essa permissão, esse acesso, através de uma massagem, né? Através do exercício que a gente tem o Pilates, através de uma drenagem, de uma limpeza de pele. Tem tantas maneiras, né, da gente praticar esse autocuidado, da gente se amar, se amem. Porque se a gente não se amar, também nada disso faz sentido. E tudo começa em mim. Então, mesmo as mães, né? Somos aqui 3 mães. Eu preciso me cuidar. Então, assim, não se rendam 100% à maternidade, porque isso também vai voltar em forma de cobrança para você, né? Você não vai ter energia para correr, para brincar, você não vai ter força para levantar, para subir, para pegar no colo com 5 anos. Não vai. Então, assim, eu brinco, né? Eu treino para isso, Ana, né? Eu treino para te carregar, eu treino para a gente subir escada no colo, é isso. A gente precisa disso. Então, vale muito a pena esse retorno positivo, dediquem-se, a maternidade é muito importante, a gente precisa ser tudo o que a gente quer, né, para os nossos filhos, mas eu ainda preciso estar bem à frente de tudo e de todos. Eu sou o meu eixo. Aí eu rendo, aí eu me dou, aí eu tenho coisas boas para doar, né? Então se permitam, tenham os momentos, faça o autocuidado em casa, skincare, né? Faça a higiene do sono bonitinha, acende uma vela, toma um banho gostoso, E né? masturba, gente. Muito seu, tudo bem bonitinho. É pra gente e esse amor ele é necessário, né? Não adianta pular essa parte. Tem coisa que parece opcional, mas não é. É necessidade. Eu concordo. E aproveitando, a nossa live vai ficar gravada, mas ela vai para a nossa comunidade. E aí vocês vão ficar sabendo daqui a pouco aonde vai ser essa comunidade. Será que vai ser no YouTube? Não sei, não posso falar. É segredo. Mas aguardem, essa live vai ficar gravada. E você que gostou da live, gostou do tema,
acompanha a gente, acompanha a Ara, acompanha a doutora Grace, entre em contato com a gente. E a Se gente ficou vai... alguma dúvida ainda, né? Quer tirar alguma dúvida aqui? Muita gente participou da nossa live hoje, que foi sensacional, cara. Vocês estão demais hoje. Ó, melhor clínica, concordo. Melhor. Vamos lá fazer uma visita, né? Obrigada. Vamos aí fazer. Clínica Visitar Óreo. você. Fala o arroba da clínica, Grace. Orion.pilates. Então, arroba Orion.pilates. Ó, Fátima, vamos aí para Portugal, hein, Fátima? Você tem curso de massagem. Já comprei a passagem, então. Já tô indo aí, já. A melhor clínica. Gente, eu acho que é isso, né? É isso, então. Muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade por compartilhar o seu conhecimento. A gente fica Amém. muito feliz de ter você aqui como parceira da AR também. E eu tenho uma pergunta só para finalizar. Foi bom para você, Grace? Foi ótimo. Estou realizada. Então, tá Eu bom. gosto assim, Nas com alturas. prazer. Porque Meu, aqui na AR, se tem prazer, é com a gente. Com certeza. adorei. Então Adorei. tá bom. Obrigada Então, boa por noite, tudo, viu, gente. meninas? Até a próxima. E ó, semana que vem tem mais live. Dá spoiler? Dá. Doutor Caio vem aí, né? O endócrino, Endocrinologista, nutrólogo. especialista em nutrição esportiva. E meu endócrino. Então, Uma coisa, ó. ô Grace, eu vou juntar vocês dois, cara. Vou fazer uma consulta de vocês dois comigo. Adoro. Vou botar Eu vocês topo pra tudo. brigar pra ver se eles resolvem minha vida. Vou falar, vocês se viram aí, depois vocês só me comunicam o que eu tenho que comer, o que eu tenho que tomar. Me chama no final. Então, fechou. Um beijo. Super top. Gente, um beijo. Obrigada, Gleice. Boa noite e até a próxima. Até. Até. Beijo, menina. Beijo. Obrigada.